Um bom dia a você, meu amigo, meu irmão. A gente vai continuar então o estudo de Apocalipse capítulo 6. Hoje nós vamos ver o verso 9, 10 e 11. E nós vamos encerrar o estudo aqui. Por que aqui? Porque se você continuar lendo a partir do verso 12, você vai notar que a narrativa se passa no período depois do arrebatamento da igreja. Exatamente aqui no verso 11, aonde a igreja vai ser arrebatada. E a partir do verso 12, você vai ver quando diz assim, ó, a palavra de Deus. No verso 10, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Depois, a partir do verso 12, depois que a igreja foi arrebatada, vai cumprir essa palavra, a vingança do Senhor sobre aqueles que habitam sobre a terra, sobre aqueles que negligenciaram o anúncio do Evangelho, aquilo que durante todo o período os 4 seres viventes, que são 4 períodos da igreja, vem dizendo, vem, vê o que Jesus fez por você, o que Deus fez por você através de Jesus Cristo. Vem, aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. A partir do verso 12, vai cumprir a vingança sobre esses que estão negligenciando, sobre esses que não estão aceitando. Não estão aceitando por quê? Gente, uma placa dominacional se tornou mais importante do que o sacrifício de Jesus Cristo. Não, essa é a minha religião. Não, meu pai era assim e eu vou continuar assim. Hoje, nesse tempo de apostasia, a liturgia se tornou mais importante do que uma alma. As pessoas não abandonam a sua liturgia, não abandonam as suas denominações para buscar a sua salvação. Isso se tornou mais importante do que qualquer outra coisa em suas vidas, até mesmo mais importante do que sua salvação. Aqueles que estão buscando a palavra do Senhor sabe o que eu estou falando, porque todo aquele que busca a palavra de Deus, Deus fala com ele. Você já ouviu essa frase? A Bíblia fechada é um livro comum, mas ela aberta é a boca de Deus falando com o homem. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, dar-se-vos-á. Estou aqui hoje, falando com vocês, porque essa palavra se cumpriu na minha vida. Por isso eu estou aqui. Mas vamos à palavra, verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Verso 10. Clamavam em grande voz dizendo, até quando, ó Senhor? Aliás, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram.
Veja, no verso 9 agora, meus irmãos, meu ouvinte, quando diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Nota que quando ele diz, quando abriu o quinto selo, já não tem mais a presença dos 4 seres viventes, ou dependendo da sua tradução, dos 4 animais. Por que não tem mais a presença desses seres viventes? Porque cumpriu a palavra que está no livro do profeta Daniel, que está no livro do profeta Amós, se não me falha, um dos profetas menores, que diz: naquele tempo o sábio guardará a sua sabedoria, e os seres viventes vão guardar a sua sabedoria. Eles não vão estar mais falando, vem, vem, ouve, vê. Eles não vão estar mais falando, sabe por quê? Os senhores desse mundo têm uma elite, tem uma agenda a ser cumprida. Se eles se cumprirem a agenda deles em 2023, vai ser feita, eleita, concretizada, sei lá o termo que usar, a Igreja Única Universal. Ela começou a ser elaborada em 2015. Depois a gente vai fazer um estudo só sobre isso. Ela começou a ser elaborada em 2015. E o Papa Francisco, que está no comando disso tudo, ele quer isso pronto para 2023. Em 2023, aqueles que quiserem servir a Jesus Cristo, como diz a palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 18, que é o que está cumprindo agora com essa Igreja Universal, que o Papa Francisco está chamando de a grande arca da fraternidade, que vai acolher todas as religiões. Mas a palavra do Senhor, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 18, diz assim: filho meu, sai dela, não entre nessa nova igreja. Só que se você não entrar nessa nova igreja, a história que aconteceu no século III, quando foi criada a Igreja Romana, vai voltar a acontecer. Ou seja, aqueles que não se uniram na Igreja Romana, criada pelo imperador Constantino, passaram a ser perseguidos. Todos que não se uniram passaram a ser perseguidos. E essa história vai se repetir agora, no nosso tempo. 2023, a gente vai fazer um vídeo falando só sobre isso. Então, nesse tempo que está começando agora, que antecede ao arrebatamento da igreja, os seres viventes, os 4 animais, eles já não vão estar mais falando, vem e vê. Porque a palavra do Senhor, no livro do profeta Daniel, e no livro de um dos profetas menores, Amós, diz: o sábio guardará a sua sabedoria. No livro do profeta Daniel ainda diz assim: ainda haverá alguns que, correndo o risco de morte, de perseguição, irá falar. Aí você entende a parábola das 10 virgens, capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Ainda haverá alguns, mas serão muito poucos, porque a grande maioria vai guardar a sua sabedoria para não ameaçar a sua família, para não ver a sua família sendo perseguida e morte. Por isso que aqui já não se vê mais o ser vivente dizendo: vem e vê.
E se você for continuar no versículo 12, já não menciona mais os seres viventes. A partir do verso 12, ele já foi arrebatado, cumpriu a promessa do Senhor Jesus Cristo, que diz, quando ele disse aos seus discípulos, agora nós vamos subir, eles estavam na Galileia, e ele disse, agora nós vamos subir para Jerusalém, e lá vão prender o Filho do Homem, e vão matar, entregar o Filho do Homem aos gentios, e vão matar o Filho do Homem. E os discípulos se perturbaram com aquela palavra, e disseram, Senhor, então vamos ficar aqui, não vamos subir para que isso não aconteça com o Senhor. E ele disse, não se turbem, não fiquem preocupados, porque eu vou para meu Pai. Ele sabia para onde ele ia depois da morte. Eu vou para meu Pai e vou preparar lugar para vocês. E quando eu tiver preparado o lugar, voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então agora, nesse tempo, vai cumprir essa promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele vai vir buscar a sua igreja. Mas antes, a igreja vai ser provada. Então, por isso que a partir do verso 9 já não menciona os seres viventes, ou dependendo da sua tradução, os animais, os 4 animais. Veja, quando ele abriu o selo, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas que tinham sido mortos por causa da palavra e por causa do testemunho que sustentavam. De quem eram essas almas? Dos seres viventes. Daqueles que diziam, vem ver, que têm sido mortos. Desde a criação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Do cavalo branco, que se cumpriu ali no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, onde o Senhor Jesus Cristo cria a sua igreja. As almas de todos esses que foram mortos por causa do seu testemunho que sustentavam e por causa do Evangelho. Essas almas que clamavam dos 4 animais ou seres viventes. O verso 10 diz assim, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó Senhor, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então foi dada a cada um deles uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, igualmente como eles foram. Quando que o número desses conservos, desses irmãos, vão ser mortos? Volta no final do versículo 8, quando diz assim, vou ler o verso todo, versículo 8, e olhei, e um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, a fome, e com mortandade, e por meio das feras da terra. Gente, essas mortes vão começar agora. No começo do ano, vocês já vão ver gente morrendo de fome. Se não agora no final desse ano mesmo. Mas com certeza, no começo do ano que vem, vocês já vão ver gente morrendo de fome. Por quê? O sistema nos tornou dependente dele.
E agora ele vai cortar todo o fornecimento de alimento e de remédio, e até mesmo de médicos, pelo menos do sistema público. E as pessoas vão ficar sem alimento, vão começar a morrer de fome, como está aqui na palavra. A morte do verso 11 vai começar agora. E ela vai continuar depois de 2023. Porque aqueles que quiserem ser cristãos, servir ao Senhor Jesus Cristo de verdade e herdar o reino do Pai, que está preparado para nós, desde a fundação dos tempos, um lugar aonde não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter nada dessas coisas ruins que existe hoje nessa vida, nesse mundo. E está preparado para nós. Os que quiserem herdar esse reino não poderão aceitar nenhum componente eletrônico no seu corpo, não pertencer a essa nova igreja. E eles vão ser perseguidos, e eles vão ser mortos. Muitos, não todos, porque a palavra do Senhor diz, lá em Coríntios capítulo 15, 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, que primeiro vão ser arrebatados os que dormiram em Cristo. A Bíblia não usa o termo morrer, porque aquele que está em Cristo Jesus não morre, ele dorme em Cristo Jesus. Daí a origem da palavra cemitério. Ele dorme em Cristo Jesus. Primeiro aqueles que dormiram em Cristo, depois os que estiverem vivos serão arrebatados, serão tirados desse mundo, para que a vingança, como diz aqui no verso 10, venha sobre aqueles que negligenciaram o evangelho da salvação. Então, essas mortes vão ocorrer agora. Mas você, meu ouvinte, não se iluda, porque agora os senhores desse mundo, eu procurei no Google o filósofo que criou a teoria do caos, aonde você gera um caos, você divulga esse caos e depois você apresenta a solução. Eu não encontrei o filósofo que criou essa teoria do caos. Mas o que os senhores desse mundo agora vão fazer para que nós, que temos temor de Deus, que conhecemos a Deus, nos sujeitarmos e aceitarmos o que eles vão impor para nós? O que eles vão fazer? Eles começaram a criar a teoria do caos. Você vê aí a mídia gerando pânico no povo com essa doença que está aí agora. Mas isso ainda não é nada. Não é nem o começo das dores ainda. Vai ficar pior. Até 2023, para eles cumprirem a agenda que eles têm. No final de 2022, eles vão gerar o caos. De tal forma, um sofrimento tão grande sobre a humanidade, que a hora que eles apresentarem a solução, as pessoas vão pedir por favor para colocar no corpo delas, para terem alívio. E o Estado, que vai exercer o papel do grande irmão, o Big Brother, vai ajudar essas pessoas a se reerguerem, se levantarem financeiramente. O Estado vai ajudá-las financeiramente, dando dinheiro. Mas isso tudo é só uma ilusão. Por quê? Fiquem atentos. Porque se eles conseguirem cumprir essa agenda em 2023, o Papa Francisco, 2019, correu o mundo de cima para baixo, anunciando que se não eleger um governante global agora, vai ser impossível cumprir as metas da ONU para 2030.
A rainha da Inglaterra usou a mesma linguagem, que é necessário um governante global. Se eles cumprirem a agenda e eles elegerem um governante global ou sugerirem um nome, fiquem atentos, porque no momento que esse governante global for empossado de poder e começar a governar o mundo, 3 anos e meio, a igreja vai ser perseguida, vai sofrer. Mas no final de 3 anos e meio, ela vai ser arrebatada, tirada desse mundo. E aqueles que se iludirem, aceitando qualquer componente eletrônico no seu corpo, na mão ou na fonte, vai ser 7 anos. Aí o que está escrito aqui, a partir do verso 12, vai cumprir na vida dessas pessoas que se iludirem com a solução que eles vão propor para nós. E essa é a revelação que o Senhor tem me dado, do Apocalipse 6 até o verso 11. Para terminar o capítulo 6, tem aqui mais 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Numa próxima ocasião, se vocês tiverem interesse, a gente pode continuar. Mas eu vou estar trazendo outras palavras, outros estudos, para vocês estarem conhecendo, sabendo o que está preparado para nós. E as pessoas costumam dizer que Deus é que está fazendo. Não, por enquanto não é Deus. Deus simplesmente viu o que ia acontecer e narrou, mostrou ao seu servo, como diz no versículo 1, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Deus vai começar a fazer a partir do verso 12. Mas para que nós estejamos cientes e preparados, como eu disse, em primeiro lugar, espiritualmente, segundo lugar, psicologicamente, para a gente não entrar em parafuso diante das dificuldades que está para vir. Em terceiro lugar, com conhecimento, para sabermos como vamos lidar com toda essa situação. Essa é a palavra que eu tenho para vocês, meus irmãos. E que Deus abençoe nossas vidas. Leiam a Bíblia, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. E mais uma vez, obrigado por ter permitido que eu esteja com vocês, que estão vindo agora e que no futuro vai estar vendo esse vídeo também. Mas eu acredito que logo, logo, o YouTube vai censurar todo esse tipo de vídeo. Então, aproveite enquanto o sistema está permitindo que a gente veja e tenha esse conhecimento. Deus abençoe nossas vidas e mais uma vez, obrigado.